são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, as parábolas são as sementes que Jesus colocou em nossos corações lá há 2025 anos. Naquela época ele veio nos contar essas histórias. E daí ele plantou essas sementinhas em nossos corações. E agora, depois do passar
como se o rei andasse pelas ruas de nossas cidades, convidando quem encontrasse. Mas ao iniciar a festa, e mesmo sabendo que ele tivesse convidado todas as pessoas, alguém não foi trajado adequadamente para a festa. E o rei deveria esperar isso, que os convidados e que um não fosse trajado? Outro ponto curioso da parábola é que o rei se desagrada. Com a recusa, ele destrói a cidade. Mas, mesmo assim, ele mantém a festa. Então, Jesus, a Deus, mesmo sabendo que a gente, às vezes, não está com essa roupa nupcial, com esse traje espiritual preparado para a festa, que é lá no reino dos céus, onde chegaremos perfeitos, ele, sabendo de tudo isso, que a gente ainda não tem essa perfeição, ele não nos abandona, ele não se desagrada conosco, e ele sempre nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de chegarmos lá nessa festa. O povo hebreu foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei, os primeiros a serem convidados ao grande banquete da festa. Eles repeliram a palavra do Messias celeste e o enrolaram, perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Quem são os enviados? Então a gente já viu que os enviados são aqueles que vêm de quando até nós fazer esse convite, como a gente viu lá, Jeremias, né? Moisés, Jesus, a doutrina espírita. Então eles vêm nos fazer esses convites. Quem são os que recusam os convites? Somos nós. São as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes das coisas celestes. Então, muitas vezes, sempre, todos os dias, em todos os momentos, nós somos convidados para essa festa, para esse convite. Mas, às vezes, a gente está tão envolvido com a matéria, com o ter, com o fazer material, ser mais rico, mais bonito, mais feliz do que o outro, mais importante do que o outro, a gente vai esquecendo esse convite. E a gente vai recusando. Mas Deus não nos abandona. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. E essa oportunidade acontece todos os dias, desde a hora que a gente abre os olhos quando acorda, até a hora de nos deitarmos. E aonde que acontecem essas oportunidades? Em casa, lá na família, lá na escola, lá no trabalho, aqui na casa espírita, lá na
possa reconstruir, refazer, remodelar, mudar, arrumar essa nossa veste. Porque às vezes a gente passa o tempo aqui na Terra, a nossa caminhada, 70 anos, 80 anos, 60 anos, 20 anos, somente apegados à matéria. E daí, quando a gente se apega à matéria, somente à matéria, a gente vai destruindo essa nossa veste nupcial. Então, Deus nos dá essa nova oportunidade. E daí a gente vem, chega aqui na casa espírita, ou numa qualquer segmento religioso, e a gente aprende a reformar essa veste inicial. Então, às vezes a gente está com a nossa veste sem botão, outras vezes tem um rasgo, outras vezes está sem a bainha, outras vezes a gente amassa, né? Uma bota. E como é que a gente faz isso? Quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio, quando a gente tem amarguras, aflições, dores, e a gente não sabe como viver com isso. Então, quando a gente se desespera, quando a gente perde a fé, a confiança, parece que nunca nada vai dar certo. Então, nesses momentos, a gente está estragando a nossa veste. Porque a gente tem, é obrigação nossa de nos melhorar, de nos autoconhecer, de fazer a nossa reforma íntima, de arrumar essa nossa veste, pegar o botão de novo, fazer um remendo, fazer a bainha. E como é que a gente faz isso? Tem várias dicas que Jesus veio e nos deixou durante toda a sua caminhada. Ele caminhou entre nós, humildemente, a pé, às vezes sem calçado. Caminhava dias e noites, no frio, na chuva, no vento, no calor, no deserto, sem alimento, com água, sem água. Ele andava entre nós. Às vezes ele andava também entre nós, entre os doentes, entre os leprosos, e ele conversava com humildade, ele curava, e ele nada nos obrigou a fazer de bem. Ele sempre fez os convites e nos mostrou como nós podemos fazer. E daí ele nos deu um livre-arbítrio. E então a gente usa conforme os nossos desejos, as nossas vontades. Se a gente usa com boa vontade, com caridade, com humildade, com benevolência, com compaixão, com justiça, com amor, com alegria, nós vamos arrumando essa nossa veste. E quando chegarmos lá nessa festa, se nós fizermos este caminho que Jesus nos ensinou, nós vamos permanecer na festa. Se nós estivermos com a nossa veste ruída, amassada, amarrotada, esfregada, sem banho, rasgada, sem bainha, o que vai acontecer? Nós vamos chegar lá na festa e não vamos permanecer. Porque Deus é tão bom que Ele vai nos dar a oportunidade de voltarmos aqui para vir fazer essa festa. É o que nós estamos fazendo. Porque somos imperfeitos. Todos nós. Então nós já
dá essa oportunidade. A cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, vamos melhorar a nossa veste. Com amor, com paz, com alegria, com oração, 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 que nos conecta com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, com a espiritualidade de luz, que nos ajuda, nos fortalece a fazer essa caminhada com muito mais amor. Uma boa caminhada